Game of Thrones está finalmente acabando, nós estamos no penúltimo episódio da última temporada. Esse quinto episódio denominado Os Sinos, dirigido pelo Miguel Sapochnik, que foi conhecido diretor de Game of Thrones por retratar aquelas grandiosas batalhas, como a gente viu em Hardhome, em Batalha dos Bastardos, e talvez não tão grandiosas assim como a gente viu na Batalha de Winterfell já nessa temporada. Vamos analisar um pouquinho o que aconteceu nesse episódio. A gente começa com a trama do Varys, que desde que descobriu que o Jon Snow, na verdade, é o Aegon Targaryen, e ele tem um claim ao trono maior do que o da Daenerys, ele enxerga nele como um governante melhor do que a Daenerys. E isso a gente não pode reclamar que não é do Varys, porque enquanto o Mindinho, lá no começo, que já faz um tempinho que nos deixou, acaba sendo aquele conspirador que está sempre buscando o benefício próprio, o Varys, desde o começo, ele deixa claro que o interesse dele é pelo bem maior, é pelos ideais que ele defende. Então, quando ele se aliou a Daenerys, ele mostrou que ele era assim, ele estava acreditando nela. E depois que ele viu o quanto ela tinha essa tendência à tirania, visto que o próprio Varys conheceu o Rei Louco, o pai dela, então a gente fica na expectativa de o que ele está sempre tramando. E aí no começo do episódio a gente vê ele escrevendo um pergaminho que vai ser entregue a algum lorde, provavelmente, falando que o Jon Snow, na verdade, é o Aegon Targaryen, é o herdeiro legítimo do trono. E aí a gente vê que nem sempre a conspiração dá certo, nesse caso não deu, porque o Tyrion, que foi quem contou ao Varys o que aconteceu, ele chega para Daenerys e entrega o amigo, vamos dizer assim. A gente vai comentar sobre isso já já. Porque na hora que o Tyrion vai entregar para Daenerys, a gente tem uma situação que a Daenerys está mostrando que ela está totalmente quebrada, porque ela vem da perda de outro dragão, ela está só com o Drogon agora, a perda do Ser Jorah na Batalha de Winterfell, e agora no episódio anterior a gente teve a execução da Missandei. E se você pensar bem, todos esses personagens eram que estavam com a Daenerys quando ela estava por baixo, quando ela não estava assim, embora ela tivesse a vontade, ela não tinha ainda o potencial de conquistar o trono. Então você pensa, o Ser Jorah está com ela desde sempre, os dragões são os filhos dela, e a Missandei é uma que está desde o começo, desde que ela começou esse estigma de quebradora de correntes, de libertadora. Você vê que a Missandei sempre é a pessoa de confiança dela. Sem falar que as duas são mulheres, então elas têm essa proximidade assim, nata quase. Então a gente vê que agora só sobrou quem? As pessoas que a série vem mostrando que a Daenerys fica desconfiada, que a Daenerys acaba imaginando que eles possam estar tramando contra ela, contra a reivindicação dela ao trono, e aí ela acaba se escondendo, vamos dizer assim, ela não recebe ninguém, ela não quer comer nem nada, até que ela recebe o Tyrion, e quando o Tyrion entrega o Varys, na verdade a própria Daenerys já fala que o traidor na verdade é o Jon Snow, porque o Jon Snow contou a Sansa contou para o Tyrion, e aí ela fala isso na cara dele, e ele fala que foi um erro e tal, foi pensando no bem, e o Tyrion que contou pro Varys, que aí espalhou o segredo com certeza. E aí a gente tem, depois, logo em seguida, volta pro Varys escrevendo, e aí quando ele escuta que algumas pessoas estão chegando nos aposentos dele, ele já percebe, ou seja, ele mesmo fala para uma espiãzinha dele, passarinha, uma espiãzinha dele mesmo, que trabalha com crianças, fala que quanto maior o risco, maior a recompensa. E ali ele estava se arriscando demais, e aí ele já percebeu na hora que tinha sido pego. Então ele tira os anéis dele, ele pega o papel que ele estava escrevendo e queima na mesma hora, e aí chega o Verme Cinzento junto com alguns Imaculados e acaba levando ele. E a execução é bem seca. A gente vem de um momento de ternura do próprio Tyrion chegando para ele e falando que foi ele, como se tipo ele não tivesse deixado escolha, e ao mesmo tempo o Varys fala goodbye old friend, e a gente via que esses dois eles acabaram construindo uma relação de jogadores do jogo dos tronos. Então era interessante ver como eles agiam, como eles pensavam, porque eles eram os estrategistas, eles eram os que pensavam, eles não tinham capacidade de batalhar, então eles jogavam o jogo dos tronos de outra forma. E aí é interessante ver esse respeito mútuo entre eles,
e em seguida a Daenerys vai, bem estilo Ned Stark no primeiro episódio da primeira temporada, e fala os títulos dela, sentencia a morte e em seguida fala Dracarys, e aí o Varys é queimado. Logo em seguida, a gente tem o Tyrion tentando convencer a Daenerys e até o próprio Jon Snow também, que não vale a pena a destruição total de King's Landing. Como a gente viu no final do episódio passado, a Missandei grita Dracarys e assim que ela é executada a gente vê a expressão de ódio na cara da Daenerys. Então a gente já esperava que a intenção dela era destruir tudo. Mas aí o Tyrion insistentemente fala que são inocentes, que se eles verem que a Cersei está perdendo, eles vão entregar a cidade, que não vale a pena toda essa matança, toda essa carnificina que ela estava disposta a fazer. E ela mesma fala que enquanto a Cersei acha que a piedade é a maior fraqueza deles, a piedade na verdade é a maior força. Então a gente fica na expectativa de uma frase meio dúbia de o que ela faria. E aí começa a se armar o cerco, vamos dizer assim, só que aí a gente esperava uma grande batalha, inclusive a gente vê muito o dedo do Sapochnik nas decisões visuais, que o que faltou de visibilidade, o que faltou de paleta de cores mais contrastante na Batalha do Winterfell, a gente vê que aqui sobrou. Então provavelmente, se a gente for botar num gráfico, o orçamento desse episódio foi lá em cima, com certeza. A gente viu muito dragão, a gente viu muita cor realmente, porque os Lannister têm esse tom vermelho mais que aparece mais, e a gente viu que foi tudo ao luz do sol. Então foi muito interessante ver isso, porque eles não usaram nenhuma desculpa, não chegou o Rei da Noite de novo para criar uma névoa, para deixar o que era escuro mais escuro. A gente realmente teve a oportunidade de ver tudo o que estava acontecendo. E aí, além disso, ainda tem, por exemplo, algumas escolhas de quando colocar um slow motion, que aí a gente vê o quanto a batalha está sendo sangrenta. Então, dar destaque a isso acaba fazendo muito efeito. Você vê sangue escorrendo e você vê membros dilacerados. Realmente é um episódio muito forte. E também planos longos, principalmente quando a gente está seguindo algum personagem lá dentro da cidade. A gente vê muito King's Landing como quase um labirinto, porque tem muitas muralhas, muitas casas, e aí quando as pessoas estão ou tentando entrar nas muralhas da Fortaleza Vermelha, que é onde está a Cersei, ou estão tentando fugir, ou os exércitos se encontrando nas vielas, a gente vê planos longos, a gente está mesmo imerso naquilo. Isso com certeza uma decisão acertada do Miguel Sapochnik. E aí a gente chega na parte que praticamente resolve tudo. A gente tá lá com 30 minutos de episódio e aí a gente vê a Daenerys chegando e detonando a Frota de Ferro do Euron Greyjoy. Porque eu achei que, embora faça muito sentido a estratégia da Daenerys, porque se eles têm lá uma balestra que ela tem que se movimentar, tem que mirar, tem que recarregar, ela só precisava estar focada, que ela estava muito focada no que ela estava querendo fazer, e mudando de posição, voando em zigue-zague, dando rasante. Então era praticamente impossível para a frota que estava, mesmo aguardando a Daenerys chegar com o dragão, era quase impossível para eles acertá-los. Então foi muito rápido a forma como a Daenerys destruiu tanto os escorpiões e os próprios navios inteiros, como também destruiu os escorpiões que estavam nas muralhas. Então a Daenerys, a uma certa hora, fala para o Verme Cinzento: você vai saber a hora de entrar. E aí aquela cena que o dragão chega por dentro das muralhas de King's Landing e explode o portão principal com fogo. E aí essa é a hora que eles vão entrar com os exércitos. E aí a gente fica nessa expectativa, a gente vê uma batalha bem feita, só que é muito rápido. Porque o dragão já destruiu todos os escorpiões, então ele é simplesmente uma força imbatível, é impossível chegar nele. E essa é até a hora que a Cersei aparece pela primeira vez com um pouco mais de destaque, e é curioso até ver isso, porque a Cersei foi construída durante toda a temporada como aquela personagem a ser vencida no final, ela é como o chefão final, como aquela personagem sempre autoconfiante, sempre certa do que está fazendo, sempre se garantindo muito, e aí a velocidade com que ela passa de totalmente confiante para uma atitude quase desesperada é muito rápido. Então, assim, tá certo que uma batalha, os lados vencedores viram muito rápido e aí acaba gerando isso. Mas ao mesmo tempo,
é complicado a gente ver uma que esperava-se ser a última batalha, né, como The Last War, como a Daenerys fala, e ela ser resolvida em simplesmente 15 minutos. Porque o tempo que o dragão aparece para destruir a Frota de Ferro e o tempo que os sinos tocam, que sinalizando a rendição da cidade, passou exatamente 15 minutos. Então é muito rápido para a gente conseguir digerir isso. De certa forma, também é muito rápido para a Cersei, mas ao mesmo tempo que faz sentido com o que aconteceu naquele momento, acaba se desprendendo um pouco de todo o resto que vinha sendo construído. Então fica meio sem sentido toda essa confiança que ela tinha construído para chegar na hora H e ser tudo tão rápido. Justifica-se por causa do dragão, com certeza. Mas ao mesmo tempo, qual a necessidade de fazer aquela cena no episódio anterior que um escorpião acertou uma flecha no Rhaegal e aí depois ele ferido levou mais umas duas e morreu? Ou seja, ela deu um poder tão grande para o escorpião, que é uma balestra, e mostrou que eles tinham vários, estava equipado a frota inteira, estava equipado as muralhas, que aí ficou meio sem sentido dar todo esse poder para a arma, e aí no episódio seguinte mostrar o quanto ela foi inútil. E aí toda a confiança estava sendo nela e na Companhia Dourada, acabou que tudo se esvaiu muito rápido, o que é até complicado, porque aí falava, não, a Cersei agora pegou o dinheiro dos Tyrell, contratou a Companhia Dourada, o maior exército do mundo, tal, não sei o quê. 2 minutos de cena estavam todos devastados pelo dragão. Então é mostrar o quanto o poder de fogo é realmente absurdo. E aí eles ficam na expectativa da rendição dos Lannister. E aí a população implora para que os sinos sejam tocados, porque essa é a condição que o Tyrion impôs. Ele falou que se os sinos tocassem e eles abrissem o portão, significaria que a cidade estava entregue e ela poderia evitar uma carnificina e matar inocentes. E é aí que vem a grande virada do episódio. É aí que a gente vê que tudo isso que vinha sendo apenas mostrado indícios do que estava acontecendo com a Daenerys, que se acelerou muito nessa temporada, a gente vê a virada dela de libertadora, de quebradora de correntes, para essa tirana que ela se tornou. Porque no momento que os sinos tocam e que declara a rendição da cidade, ela levanta voo com o dragão novamente e aí começa a tocar fogo em tudo, em toda a cidade, não poupando ninguém. Porque já é muito forte, como assim que ela levanta, ela vai direto nas casas, onde tem população inocente. E a gente vê isso. A gente vê muito câmera de contra-plongé, a gente vê de baixo para cima, porque a gente tem noção de toda a imponência do dragão contra a cidade. E a gente se apequena com isso, a gente se torna parte daqueles inocentes que estão sofrendo com isso. Então é uma forma de mostrar muito impactante, de modo que é quase impossível você assistir todo esse episódio e você sentir todo o drama que essas pessoas passaram, não só os habitantes de King's Landing, mas os próprios companheiros, como por exemplo Jon Snow, como a Arya, como o Tyrion que viu de mais longe, mas você passar por isso como eles e não sentir que a Daenerys se tornou a grande vilã nesse último episódio que falta, é muito difícil em você não pensar isso. E a partir daí a gente tem todo o desenrolar desse massacre, e agora de fato um massacre contra inocentes. Tanto que é até interessante que depois desse ponto, você não vê mais a Daenerys, você só vê dragão. É como se ela realmente tivesse... ela não é mais a rainha que a gente conhece, ela é só esse poder de fogo, esse monstro de raiva que está descontando toda a sua raiva jogando fogo em todos. E é bem complicado a gente mensurar isso, porque se o dragão foi a grande condição de vitória para as forças da Daenerys, a gente fica já na dúvida do que vai acontecer no episódio seguinte e o impacto que o que todos viram vai causar. Então é realmente assustador esse desenrolar do episódio, porque a gente passa quase que até o final sempre na pele da população e a gente se sente um deles. Quando a gente não está vendo o desespero da população, a gente está resolvendo conflitos chaves de personagem. Como, por exemplo, Clegane. Clegane estava com a Arya e aí acontece a coisa que todo mundo estava esperando. Eles chegam juntos na Fortaleza Vermelha, só que aí quando tudo começa a desmoronar, o Clegane dá meio que um discurso de uma frase só para a Arya, e ela acaba tipo, não, realmente aqui é muito perigoso para mim, não vou embora.
não condiz muito com a personagem, mas acaba rendendo um momento bonito, que é quando a Arya chama o cão pela primeira vez de Sandor, chama ele pelo primeiro nome. E a gente tem essa conexão construída desde muito tempo, desde que o cão estava cuidando da Arya lá na terceira temporada, se eu não me engano, ou na quarta, acho que na terceira. E aí a gente vê o quão conectados eles estavam, porque além eles sempre acabarem dando um jeito de se encontrar, da jornada deles acontecer juntos, na hora que o cão de caça finalmente chega para enfrentar o seu irmão, o Montanha, a gente vê durante a batalha entre os dois, momentos em que ele está apanhando, e aí corta rápido para um momento em que a Arya está apanhando, seja pisoteada pela multidão, porque ela acaba tentando fugir, só que está tudo desmoronando, né? E aí a gente vê esse paralelo bem interessante entre os dois, mostrando que realmente nasceu ali uma relação forte, né? Não sei dizer se de amizade ou outra coisa, mas tem uma ligação entre eles, talvez de objetivos, porque os dois são movidos pela vingança, na verdade. E aí a gente vai ter, pelo menos, a vingança do cão. A gente tem uma batalha muito pesada, porque a Cersei está fugindo com o Qyburn e o Montanha, e aí acabam encontrando o cão. Quando o Montanha visualiza o cão, aí a gente vê que o pouco do Montanha que ainda existe, o Montanha pessoa que ainda existe dentro daquele zumbi gigante, daquele Megazord, sei lá o que é aquilo, só era movido por uma coisa, que era aquela coisa que ele conhecia. Então ele sempre acatava ordens, fazia o que lhe mandavam, era meio que um robô quase. Mas aí quando ele vê o cão, quando ele vê o irmão, aí tem toda aquela... Usando coisa de Westworld, é como se ele tivesse despertado. Então aí, tanto que o Qyburn insiste que ele não sai do lado da Cersei, ele pega o Qyburn e joga assim, ele morre. Foi muito rápido, acho que foi a morte mais rápida desse episódio. E aí a Cersei percebe que ela não vai ter muito o que fazer ali, então ela simplesmente sai andando e aí deixa rolar o Clegane Bowl. E é uma luta como tinha que se esperar, uma luta que a gente sente o impacto das coisas. A gente vê que o cão, ele estava agindo quase no desespero, enquanto o Montanha está sempre calmo. E ele é tão mais forte fisicamente, vamos dizer assim, que a gente estava acabando perdendo as esperanças. Porque se você pensar bem, o cão estava sempre agindo no sentimento, naquela raiva que ele estava finalmente podendo descontar. E aí chega ao ponto que ele enfia a espada na barriga do Montanha, ele só tira assim, parece que nem sangue sai. Tem uma hora que ele está sendo enforcado, que ele enfia uma adaga no olho, ele sente um pouco, mas ele tira a adaga. Então assim, eu até fiquei esperando um momento em que o cão percebesse que não tinha como matar o Montanha, porque o Montanha já estava morto. Ele estava ali só agindo por instinto. E aí a gente tem uma cena que é finalmente quando ele percebe que para conseguir vencer aquilo, ele vai ter que se sacrificar também. E aí quando ele vê que as paredes estão desmoronando, ele empurra e se joga junto, né, para garantir que ele caísse, e acaba caindo no fogo, que é uma coisa bem poética, porque se a gente tem toda a jornada do cão que aconteceu desde que ele apareceu, foi tudo por causa que o irmão dele acabou causando lá no rosto dele com o fogo, porque aí ele tem todo o medo do fogo, tem a questão da raiva do irmão, e aí acabou que juntou os dois numa cena só, quando ele consegue descontar essa raiva e matar o Montanha, e ele também acaba não perdendo o medo do fogo, mas o fato dele estar caindo e aí cair em cima da labareda de fogo é realmente assim, fecha um ciclo, sabe? Uma coisa que começa no fogo e termina no fogo. Jornada que começa e termina muito bem foi a do cão, mas a gente não pode dizer o mesmo do Jaime. Talvez um dos mais decepcionantes dessa temporada, e é até curioso, porque ele começa muito bem, porque segue o que o Jaime da temporada passada estava fazendo, percebendo que a Cersei estava cada vez mais sucumbindo ao poder e vendo o quanto ela estava se perdendo, mesmo ele descobrindo que ela estava grávida dele, ele acaba indo para o norte para ajudar na batalha contra os White Walkers. Só que aí, em 2 episódios, acabam destruindo toda a jornada de redenção que ele vinha percorrendo. Então ele, absolutamente do nada, resolve voltar para Cersei. E aí, antes de chegar lá na fortaleza, ele acaba encontrando o Euron Greyjoy, que tinha sobrevivido do ataque da Daenerys. E aí eles têm outra batalha, outra luta que também dá para sentir muito, porque se por um lado a gente tinha o cão e o Montanha, que são 2 gigantes, e o Montanha não sentia quase nada, aqui entre o Euron e o Jaime a gente tem uma briga assim, ferrenha, e são 2
campeões, vamos dizer assim, mas são dois personagens principais, mas também são dois seres humanos, então a gente sentia muito impacto. Não foram muitos golpes que resolveu, porque era assim que acontecia com as pessoas reais e foi isso que deu para sentir. A gente viu o Jaime muito machucado, mas ainda assim ele deixou o Euron lá fincado com a espada na barriga e sangrando para morrer. E aí ele vai de encontro a Cersei, que o Tyrion tinha dado a dica a ele para pegar a Cersei e fugir e num bote que era pelo mesmo lugar que o Tyrion fugiu quando ele tinha sido condenado à morte lá na quarta temporada, acusado de matar o Joffrey. E aí ele vai por lá. Quando ele encontra a Cersei, é uma cena muito bonita. E realmente, eu já venho destacando o quanto a Lena Headey, a Cersei, ela é uma atriz fenomenal. E o quanto ela mostra, assim, com pouco ou com muito, até no exagero, a gente consegue comprar. Então, ela se emociona muito, ela chora. E aí a gente vê todo o despreparo emocional dela, porque quando ela chega com o Jaime, quando ela encontra o Jaime, aí ela se desmorona completa. Aí a gente sai de toda aquela empáfia que ela estava mostrando, toda aquela confiança, todo aquele queixo levantado que ela tinha, a gente vê ela se desmoronando completamente, desesperada, pedindo para o Jaime não deixar ela morrer. E aí a forma como eles morrem, ela pode ser um pouco decepcionante, mas também acaba sendo um pouco inesperado, porque eles estão fugindo, só que aí o teto de onde eles estão, a fortaleza de Maegor, que é onde tem as cabeças de crânios de dragão desde a primeira temporada, a gente vê que está desmoronando, e aí eles simplesmente se abraçam e a gente vê uma coluna de fumaça caindo, e aí eles morreram. Talvez a gente possa questionar que a Cersei não sofreu o bastante, visto o quanto de mal ela causou. Mas é aquela, Game of Thrones ensinou a gente que nem sempre as coisas são como a gente espera. E eu particularmente achei um final digno. Não digno é a palavra, mas talvez um final que não me desagradou. Porque ela estava fugindo, ela estava desesperada, ela estava com medo por ela, estava com medo pelo filho dela, ela encontrou o Jaime finalmente, e aí ela simplesmente se encurralou. Eu até li depois no Twitter uma analogia que eu achei bem pertinente, que era que ela construiu todo aquele espaço, não ela construiu, mas ela idealizou todo aquele espaço como a fonte de poder dela, e aí aquilo que caiu e causou a morte dela, caiu por cima dela. Então eu achei bem poético isso, e eu acho que a grande decepção pela morte da Cersei não foi exatamente a forma como ela morreu. Eu fiquei mais decepcionado justamente com essa forma que a temporada inteira ela foi mostrada como uma pessoa confiante, como uma pessoa que estava se garantindo no que estava fazendo, e aí em 5 minutinhos ela mudou completamente. De novo, eu entendo o que aconteceu, só achei que poderia ser melhor trabalhado. Já do Jaime, não. Do Jaime eu acho que foi realmente muito maldade com o personagem. O que é até engraçado, porque se por um lado a gente esperava que a Cersei deveria morrer com alguma coisa ligada ao Jaime, não necessariamente ele matando, mas talvez ele presente, ele participando ativamente disso. Por outro lado, a gente não esperava que o Jaime caísse da sua jornada de redenção. E é até interessante pensar isso, porque, de novo, Game of Thrones mostra que nem todos os arquétipos se concluem, mas ao mesmo tempo é diferente quando uma jornada de redenção está sendo construída e aí acontece alguma coisa que faz esse personagem regredir e cair. E isso não foi o que foi mostrado aqui. A gente estava vendo uma jornada que estava sendo construída desde a terceira temporada e aí um surto. Por quê? Porque o roteiro precisava. Então a gente tem, pra mim, pelo menos, um desperdício com a morte do Jaime. E aí no final do episódio, aí a gente tem as consequências e é já o setup para o próximo e último episódio. A gente tem o Jon Snow, que estava vendo desde o começo do massacre da Daenerys o quanto as pessoas infladas pela raiva acabaram indo junto. A gente vê o Jon Snow matando um nortenho porque ele ia estuprar um inocente. E isso é mais uma vez aquele reflexo de um Ned Stark, de uma pessoa justa, uma pessoa que não vai até os últimos limites por causa de um objetivo. Ele pondera, então mostra que talvez o Varys estivesse certo com relação ao Jon Snow ocupar o trono. A gente tem também a própria Arya. A gente tem muito tempo de tela dedicado à Arya e ao quanto ela sofreu sem poder reagir, porque a Arya ela é a mestra em ser stealth, em assassinar,
e até aquela questão da troca dos rostos, mas o que é que ela ia fazer contra o ataque do dragão à cidade? Ela só conseguia tentar sobreviver, e a gente vê ela sofrendo, a gente vê a cara dela suja, sangrada, e aí no final a gente chega com um cavalo branco, e aí ela monta e sai. Achei um pouco assim, um pouco Deus Ex Machina, porque a gente é até estranho absolutamente tudo e todos que estavam próximos dela morrerem, e aí do nada chega um cavalo bem ensanguentado, não de ferimentos, mas de sangue que jorrou nele, e aí ela consegue sair. Achei um pouco estranho, mas fazer o que, né? Em um episódio que já tem algumas decisões questionáveis, a gente tem mais uma, por que não, para falar aqui. E aí, só para concluir, vamos fazer assim uma perspectiva do que pode vir, porque a gente vê assim que acaba o episódio o trailer do próximo, o teaser trailer. O que mais me chamou a atenção ali é a forma como a Arya olha para Daenerys, e isso não mostrado só nesse teaser, mas durante todo o episódio, porque quando a Arya está lá dentro, ela percebe o que a Daenerys está fazendo, o quanto os inocentes estão sofrendo e o quanto isso está errado. Então fica muito claro que no próximo e último episódio, a Arya vai acabar agindo novamente por vingança, mas não por vingança própria. Pela primeira vez ela vai estar nesse sentimento de vingança pelo bem maior, uma coisa que é necessária para livrar o mundo de uma tirana, que era o que a Daenerys estava fazendo até metade do episódio, e agora ela se tornou essa tirana. Então a gente tem essa expectativa, mas, de novo, a Game of Thrones sempre nos ensinou, embora desde as últimas temporadas ela acabe se mostrando um pouco mais previsível, mas ela sempre nos ensinou que a gente não pode ter confiança 100% nas nossas expectativas. Então o que resta é a gente aguardar e na próxima semana a gente conversar um pouco sobre o que Game of Thrones foi de fato. Então o que foi esse último episódio, como fechou e pensar um pouco sobre isso. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, o Menino Martinho. Então eu peço que, por favor, se você gostou desse vídeo, você pode dar um like ou se inscrever, vai me ajudar muito. Também seguir nas minhas redes sociais, qualquer uma, só colocar lá o Menino Martinho que você me encontra. Beleza? Então é isso. Até a próxima semana. Tchau!